A gente vai começar a fazer perguntas que pediram pra gente fazer pra você. A primeira Fica à pergunta vontade. foi porque eles estavam bem interessados em saber sobre vocês já estarem fazendo faculdade fora e eles ficaram bem interessados sobre isso. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como você chegou nos Estados Unidos, qual foi a sua ideia de chegar até aí, de tentar fazer uma graduação, como você conheceu o pessoal, formou o Steve Mentor para falar um pouco sobre vocês, sua jornada acadêmica até chegar aí nos Estados Unidos. Perfeito. Eu vou tentar dar uma resumida aí um pouco nisso. Primeiramente, meu nome é Gabriel Pires, sou co-founder do Steven Mentor, uma startup de tecnologia com educação que tem como objetivo estar dando todo o suporte para os estudantes internacionais, não somente brasileiros, mas de todo mundo que chegam para fazer faculdade nos Estados Unidos. A minha jornada pessoal, ela começou quando, com 15, 16 anos, eu resolvi fazer um intercâmbio normal na Europa. Eu morei um ano, estudei na Dinamarca, aos meus 16 anos. Hoje eu tenho 21. E isso, com a minha volta da Dinamarca para o Brasil, eu estava no terceiro ano, então toda aquela pressão de você fazer o vestibular, de fazer o Enem, entrar na faculdade. E foi tudo muito rápido. Foi assim, eu fui para um ano que mudou a minha vida, a minha forma de pensar 100%. Aos 16 anos de idade, deixei minha família, deixei meus amigos e fui morar na Dinamarca, um país muito diferente, uma cultura bem Sim. conservadora. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive uma dificuldade de me adaptar no sentido, tipo, o que eu vou fazer aqui no Brasil? Qual é o meu principal objetivo aqui? Que faculdade que eu quero cursar? Eu tinha algumas dúvidas, algumas perguntas que eu fazia para mim mesmo e eu não tinha certeza de qual caminho trilhar, né? Aí veio a oportunidade, depois de uns 6 meses que eu tinha voltado no estado da Dinamarca, veio a oportunidade de eu estar indo para os Estados Unidos fazer faculdade lá através do esporte. Então, no primeiro momento, o que me chamou a atenção dos Estados Unidos foi o fato de eu poder estar indo fazer a faculdade lá, que é um país assim cheio de oportunidades, né? Acho que todo mundo sabe disso. E lá tem essa possibilidade de você estar estudando e jogando o esporte que você sempre jogou a sua vida inteira. Então, Qual para mim, esporte que sim. você foi fazer lá? Então, para mim foi perfeito, porque eu pude continuar jogando futebol, que era algo que eu fazia desde pequeno. Muitos brasileiros jogam futebol aqui, né? Muitos brasileiros querem ir para lá jogando futebol. Então, eu pude ir para lá jogar futebol com uma bolsa de 100% numa faculdade americana. Então, assim, o sonho de estudar nos Estados Unidos, que era aquele sonho que muitos brasileiros têm, sonho de criança, se juntou com o meu sonho de jogar futebol também, e isso com uma bolsa de 100%. Então foi, tipo, tudo ficou perfeito assim para mim. Então eu tomei a decisão que, pô, eu não quero mais ficar no Brasil, eu já tive uma experiência fora, eu sei que o mundo é muito maior do que isso aqui que a gente vive, e eu quero estar mais próximo dessas oportunidades. Então acho que ir para os Estados Unidos vai abrir muitas portas para mim e vai me deixar mais perto dessas oportunidades. Então, em 2018, eu fui para os Estados Unidos. E agora eu vou falar um pouco mais de como Tudo eu bem. conheci como eu conheci os meninos, a rapaziada do time, do Eu conheço Steven, o Lucas. o Lucas, isso. Ele O me Lucas é o nosso ajudou quando eu diretor. fui fazer o processo todo para ir para os Estados Unidos. Ele me ajudou Sim, o bastante. Lucas é fera nisso. Ele sabe muito sobre a graduação nos Estados Unidos, sobre esse processo de aplicação. Ele é o nosso diretor de marketing no Steven hoje. Ele ajuda a gente bastante aí. Inclusive, um abraço para o Lucas. Mas em 2019, depois de um ano que eu já tinha completado nos Estados Unidos, eu comecei a desenvolver essa vontade mesmo, essa ambição de estar querendo ajudar mais estudantes internacionais, mais estudantes atletas, assim como eu. No início era uma ideia minha que era muito mais assim, eu quero ajudar estudantes atletas brasileiros a vir para os Estados Unidos e eu quero dar um apoio para eles assim que eles chegarem aqui. Então eu comecei, Gabriel, sozinho, comecei a fazer um pouco desse trabalho, comecei a me movimentar para soltar um projeto desse. E no meio dessa minha movimentação aí, o Samuel e o Lucas, eles viram que eu estava caminhando para soltar um programa que ajudava os estudantes internacionais, especificamente brasileiros, que são atletas também, dos Estados Unidos.
eles viram esse trabalho que eu estava fazendo e me convidaram para estar fazendo parte do time do Steven. Isso há um ano atrás, assim, julho de 2019. E a partir dali a gente estava junto e depois de um mês, mais ou menos, ali no final de julho, a gente soltou o nosso primeiro programa para ajudar estudantes internacionais a se adaptarem nos Estados Unidos. Então, a gente soltou um programa que é chamado Steven Pro. A gente já teve 2 turmas desse programa, que é um programa que tem uma durabilidade de um semestre, que a gente ajuda esses estudantes internacionais a se adaptarem nos Estados Unidos. A gente tem uma plataforma que vai ter vários vídeos que vão estar passando todo esse conteúdo, tudo aquilo que eles estariam aprendendo sozinhos durante 1, 2 anos de faculdade. A gente tenta diminuir esse período de adaptação para um período assim, de 8 semanas. Então, em 8 semanas, a gente meio que bombardeia esses estudantes com muito conteúdo de todos os assuntos possíveis que eles podem imaginar sobre a vida de um estudante universitário nos Estados Unidos. E depois disso, dessa parte da plataforma dos vídeos, a gente vai parear, assim, vamos colocar cada estudante com um mentor que mais se identifica com os objetivos pessoais daquele estudante que está na turma do Steven Pro. Então, assim, a gente está finalizando agora a nossa segunda turma e tem sido, assim, incrível trabalhar com esses estudantes e poder ajudar eles a se adaptarem, porque a gente sabe que não é fácil. Esse acho que também é um dos Não, nem um grandes pouco razões fácil. do Nem um Steven pouco ter fácil. nascido. Agora eu tô tentando ir todo o caminho para você conseguir bolsa, para ir até o caminho de você chegar lá é muito complicado. Desde o momento que você decide aplicar até você conseguir a aplicação ser aceita, aí depois Exato. disso tem mais uma etapa que é conseguir o dinheiro para ir. É realmente complicado, muito legal isso que vocês estão fazendo. É complicado. E toda essa etapa de preparação aí, a gente gosta de brincar que por mais que pareça que você, tipo, escalou o Everest, está chegando lá no topo. Quando você chega lá no topo, você vê que é só a primeira montanha, que é só o início de uma jornada assim que vai ter pelo menos mais 4 anos de faculdade, muitos desafios de estar morando sozinho, de estar indo para um outro país, uma nova cultura, nova língua. Então a gente do time aqui somos estudantes internacionais também, passamos por todas as dificuldades, passamos por essa dificuldade de adaptação. A gente reconhece essa dificuldade que os estudantes têm e por isso que a gente criou o Steven aí para poder dar todo esse suporte para os estudantes internacionais. Aí todos os suportes de vocês é feito de maneira gratuita também, como a A, gente não Impacta Jovem? assim, o nosso programa Steven Pro é um programa que não é gratuito, é um programa pago, por ser algo assim, que a gente entrega realmente muito, muito, muito valor. A gente é uma Sim, startup, com a gente está certeza. no começo, a gente está começando devagar. Então, o preço também do nosso serviço também não é algo absurdo, é algo que totalmente cabe no bolso do estudante internacional. E, assim, é aquilo, você pagar um pouquinho aqui agora para você aprender um monte de coisa que Sim, talvez vai com te fazer certeza. salvar muito mais lá na frente. Então, a gente meio que trabalha dessa forma. Mas você falando em iniciativa aí, que não seja, que a gente não monetize, tem a iniciativa do Adote o Estudante Internacional, né? Que é algo que É, chamou foi a aí que me atenção de chamou a vocês. atenção e que eu falo, chamei Isso, vocês pra cá. isso, exato. Então, falar um pouco mais dessa iniciativa, a gente, por estar trabalhando diretamente com esses estudantes internacionais, por a gente ser estudante internacional nos Estados Unidos, a gente sabe o quão desafiador e assustador até foi toda essa questão do corona, essa crise do corona que veio tão rápido, atingindo muitos estudantes nos Estados Unidos. Assim, atingiu o mundo todo, né? Mas a gente, falando especificamente dos estudantes internacionais, eles ficaram assim, pô, não sabe se vai ter uma carona para ir na farmácia, não sabe se vai ter um teto para dormir, porque o dormitório da faculdade pode ter fechado por causa do corona. Ah, a questão dos dormitórios também foi muito perguntada. Sobre como tá os dormitórios aí, se os estudantes ainda estão nos dormitórios e que os que ficaram internacionais, se eles estão na casa de alguém nesse tempo, se está funcionando algum tipo de alimentação na faculdade, se ainda estão oferecendo os programas de alimentação dos estudantes irem comer ou se eles estão precisando comprar por fora para fazer lá dentro. Então, essa questão também, se você puder falar sobre, seria Perfeito. interessante. Isabelle, é até engraçado falar, porque nos Estados Unidos são mais ou menos umas 5.000 universidades.
Então, se eu falar que todas as universidades estão fechadas, eu vou estar mentindo. Se eu falar que todas vão estar abertas, eu também vou estar mentindo. Então, é muito mais, é uma questão mais relativa. Tem faculdades, tem áreas que estão sendo mais prejudicadas por conta do corona. Então, faculdades estão tomando medidas mais drásticas, digamos assim. Estão fechando dormitório, estão fechando a cafeteria, né? É onde as pessoas normalmente faziam alimentação. Então, essas faculdades estão colocando esses estudantes numa situação um pouco mais delicada, de não estar morando onde eles moravam, de não estar se alimentando onde eles se alimentavam, e fazem eles ter que buscar a ajuda de pessoas que estão nos Estados Unidos. Às vezes de um colega, às vezes de alguma pessoa que pode estar ajudando, e às vezes até mesmo da própria faculdade vai arrumar um jeito de estar ajudando esses estudantes. Mas tem sim faculdades que os dormitórios ainda estão funcionando. Eu conheço gente que mora lá, assim, vários estudantes, e conheço muita gente que está ainda nos dormitórios. Ah, sim. Mas é uma questão delicada. E pensando nisso tudo, em todos esses problemas dos estudantes internacionais, tudo que eles poderiam estar enfrentando, até a questão financeira, né? Porque a gente sabe, pô, o Brasil, o dólar hoje está tipo, num pico gigantesco, sei lá, tá mais de R$ 5 o dólar. Acho que nunca esteve tão caro assim. Então, para uma família brasileira mandar um dinheiro para dar um suporte para um filho, para um estudante internacional lá fora, fica muito mais complicado, porque vai pesar muito mais para eles, e ainda mais porque eles também estão sendo influenciados pela crise aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que seja. Então, assim, nessa iniciativa a gente ajudou muitas pessoas, por exemplo, da Índia, que é um país que tem, os estudantes têm uma dificuldade um pouco maior de estar se mantendo financeiramente. Então, a gente resolveu criar essa iniciativa onde a gente pode estar ajudando os estudantes internacionais ou de forma financeira ou de uma forma que a gente chama de conversation buddy, que seria muito mais alguém se disponibilizar para ser um amigo de conversa para aquele estudante internacional. O mínimo que você tem que saber para você poder estar ajudando nessa plataforma aí, dessa maneira, é você saber falar um pouco de inglês, entendeu? Você sabendo falar um pouco de inglês, você já pode se inscrever para a iniciativa no nosso site, que é stevenmentor.com, e você vai se conectar com estudantes internacionais, você vai, quem sabe, aprender com eles também e trocar ideia numa boa. Ou é o suporte financeiro, que cada helper, né, cada ajudante que se voluntaria para ajudar, escolhe um número de estudantes internacionais que eles vão estar ajudando com uma quantia de US$ 50. US$ 50, assim, que pode ser utilizado para ajudar a pagar uma conta ou comprar alimentos. Então, assim, tem sido uma Estadia ajuda. também, se precisar. Exato, tem sido uma ajuda muito, muito boa. Tipo, e a gente já tem conseguido. A gente já conseguiu ajudar mais de 15 estudantes financeiramente. Já conseguimos ajudar, assim, mais de 30 estudantes com esse parceiro de conversa. E, e a gente está tocando essa iniciativa ainda. A gente não parou, a gente sabe que tem muito mais trabalho para fazer. A gente não sabe até quando a gente vai ficar nessa situação. Então, assim, para a galera que está assistindo a live, que ficou interessada em ajudar, ou se quiser compartilhar um pouco dessa iniciativa também, se vocês forem no site www.stevenmentor.com, vocês podem entender mais sobre essa iniciativa e até se inscrever para estar ajudando esses estudantes internacionais. Ah, entendi. É muito legal essa iniciativa mesmo, porque vocês fazem um match. Foi assim até que eu expliquei para eles que vocês Exato, fazem um match do estudante que precisa e alguém que pode ajudar. É muito exato. interessante isso, porque você sabe como é estar longe da sua família, longe do seu país de origem e não ter ninguém para tipo, te ajudar, te acolher e ver sua faculdade fechando. Tem muita gente que conseguiu vir para cá, mas teve muita gente que não conseguiu, né? Porque não conseguiu ter esse dinheiro tão rápido de conseguir sair do país, Sim. que é um gasto financeiro bem caro. E tem gente que vai com dinheiro contado para fazer a faculdade. E muita Fica gente com nessa. aquela dúvida, tipo, se eu sair dos Estados Unidos agora e voltar para o meu país, será que eu vou conseguir voltar para os Estados Unidos depois? Quando que eu vou conseguir voltar? Então, assim, pessoas como eu, estudantes como eu, que voltaram para casa, que voltei para o meu país, eu, eu não tenho certeza quando que eu vou poder voltar para os Estados Unidos, entendeu? Se minhas aulas vão ser normais para o fall, igual você mesmo disse. Tá tudo meio que uma incógnita, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Então, esse também é uma preocupação que fez muita gente querer ficar nos Estados Unidos. Eu até conversei com as faculdades, né?
e por estar começando agora, como eu ia começar, e eles falaram desse detalhe de eles não iam começar as aulas sem os estudantes poderem ir para as aulas. Então, a partir do momento que os estudantes internacionais, que também são parte da faculdade deles, eles precisam, né, para ter Sim, diversidade, não conseguirem ir para as faculdades, eles não vão começar as aulas, porque não tem como iniciar um semestre sem os estudantes. Só que a perfeito. situação de todos os países é muito diferente. Então, aqui pode acabar, mas lá não, ou aqui pode continuar e lá acabar. Então, é uma situação muito difícil, porque são tempos diferentes, né, que a pandemia está conseguindo, tá atingindo o auge e o decréscimo. Então, tempos diferentes também que elas vão Com ser certeza. anuladas, né? Então, é bem Cada complicada essa governo toma uma situação. medida diferente. Inclusive, ontem, o presidente, o Trump, fez um tweet no Twitter dele falando que fecharam temporariamente as fronteiras para imigrantes nos Estados Unidos. Aí eu vejo muito estudante que já estuda lá entrando um pouco em pânico com isso, mas uma coisa que eu acho interessante falar é que o estudante internacional ele vai para os Estados Unidos num visto que chama F1, que é o visto de estudante. O visto F1 de estudante internacional ele não é considerado como um visto de imigrante. Então, eu não sou um imigrante nos Estados Unidos, eu sou um estudante internacional e meu visto é de non-immigrant. Então, assim, eu não sou um imigrante e, baseado nesse tweet que o Trump fez, eu, nesse primeiro momento, não estou sendo influenciado diretamente. Mas como também foi só um tweet, não teve uma explicação mais detalhada, um posicionamento Nenhuma mais medida concreto jurídica deles, também. a gente não pode tomar assim, nenhuma precaução, nenhuma atitude rápida, assim, vamos dizer, precipitada. Sim. E como você conseguiu vir tão rápido para o Brasil? Você soube antes que a faculdade ia fechar? Como que foi na sua faculdade? Nas últimas 2 semanas que teve aula lá, eu estudo uma community college, que acho que não sei se você conhece, para a rapaziada que não conhece, que está Sim, eu assistindo, são conheço. faculdades Explica um menores pouco. que só tem os primeiros 2 anos de faculdade nos Estados Unidos. Faculdades lá são 4. Então, na community college, que são faculdades comunitárias, como dizendo assim, que são em menor tamanho, menos número de estudante, só vai até os primeiros 2 anos. Então, nessas últimas 2 semanas de aula, a gente que é estudante da Community College, a gente estava vendo grandes universidades e grandes centros fechando a universidade já, e a gente não via nossa faculdade tomando nenhuma atitude, por ser algo menor, numa cidade menor. Então demorou um pouco mais para eles tomarem essa decisão de mover as aulas para online. Então, assim, foi 2 semanas que a gente ficou bem apreensivo dentro de casa lá. Eu moro com outros 5 estudantes internacionais, nenhum brasileiro. E, assim, todo mundo não sabia se ia voltar para casa, se ficava lá, se as aulas iam ser canceladas ou não. Então, assim, quando a gente descobriu numa segunda-feira que as aulas iam ser canceladas, numa quarta-feira eu já estava tomando a minha decisão de voltar para o Brasil. E eu voltei, tipo, num sábado. Então foi uma questão de uma semana comprar passagem e voltar para o Brasil, torcer para os voos não serem cancelados, porque também os aeroportos no Brasil estavam fechando para voos internacionais. Então a gente teve que ficar atento em relação a isso também. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos aí, um dos principais motivos que fez essa grande massa aí de estudantes internacionais estar voltando para os seus respectivos países, porque os aeroportos estavam fechando, então eles estavam com medo de ficar presos no país, essa coisa assim. Então acabamos voltando. E é engraçado, porque eu morava com eu e mais 5 estudantes internacionais. Então, se um decide ficar e os outros 5 vão embora, imagina a vida daquele estudante lá, tipo, ele vai ficar sem casa para morar, porque não vai ter como pagar o Sim, aluguel sozinho, vai ficar sem com quem conversar, os amigos dele estão todo mundo embora. Até os próprios americanos que fazem faculdade, não necessariamente eles vão ficar no dorme, eles vão voltar para casa das suas famílias, eles vão se isolar, eles vão fazer as coisas que devem ser feitas, entendeu? Então, para o estudante internacional, ele fica numa situação muito delicada lá. sim, entendi. Nossa, é muito pesado isso. Aí foram Isabel, todos que. Tá. eu queria fazer Oi? uma pergunta sobre o impacto da Jovem Brasil. Ah, pode fazer. Eu cheguei até a te perguntar, né, mais ou menos como é o trabalho de vocês, assim.
perguntando de forma breve aqui de novo para a galera também, os seguidores do Steven, poder conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. O que vocês vêm fazendo aí recentemente? Qual é o trabalho de vocês? Como vocês buscam estar impactando aí os jovens no Brasil? Conta um pouco mais disso aí pra gente. O Steve Mentor, se eu não me engano, ele surgiu em 2017 com fundadores que eram do LALA. O LALA, o programa da latino-americano, que vão estudantes internacionais. E aí o projeto que eles decidiram montar foi uma plataforma que auxilia os estudantes de algum jeito. E aí eles começaram a desenvolver o Impacta Jovem fazendo mentorias. Aí eles faziam mentorias e ações sociais também, que foi surgiu no meio dessa movimentação deles. E aí é um trabalho totalmente voluntário, assim, não tem nenhum fim lucrativo. E a gente dá mentorias tanto para Olimpíadas, né, nacionais quanto Olimpíadas internacionais. Tem uma rede de mentores aqui. Aqui também a gente tem uma projetos assim que tenham estudantes internacionais em tal ou nacionais interessados em tal pauta, a gente vai lá, leva essas pautas, sobre como conseguir uma mentoria e a gente vai nas escolas. Tem até uns fixados aqui dos projetos que já aconteceu. Eu sou de projetos, então, da coordenadoria de projetos, especificamente de parcerias. Então, tem várias coordenadorias que são separadas e cada pessoa faz coisas diferentes dentro do nosso programa. Aí a gente tem as pessoas de Isabelle, você comunicação. tá conseguindo me ouvir e me escutar tranquilo agora? Porque deu uma pequena travada Eu enquanto você tô. estava falando. Eu vi que deu uma travada, só que eu não sabia se era aqui ou se era aí. Foi aqui? Não sei também. Mas sim, vamos continuar. Não, muito interessante o trabalho de vocês. É realmente tipo, fazer um trabalho desse voluntário, sair da sua própria zona de conforto, né? Sair do seu próprio. Das coisas que você vem fazendo por conta própria para estar ajudando o próximo, realmente é algo muito interessante aí. E eu queria perguntar para você assim, qual é o propósito? Por que você hoje está no Impacto é Jovem Brasil? Assim, por que te atraiu fazer parte desse movimento? Por que você sai do seu próprio caminho para ajudar os outros? É que assim, eu tive muita dificuldade quando foi o meu último ano passado, no ensino médio, de entrar na mentoria e tudo mais, por conta de ser caro, né? Fazer uma mentoria é muito caro. E você tentar entender as oportunidades internacionais é muito difícil. Se não tem uma pessoa assim que vai te falar, eu te ajudo nisso, te ajudo no processo, te ajudo a entender essa oportunidade, você não consegue fazer, porque é muito detalhe assim para uma aplicação, né? E para qualquer aplicação de qualquer coisa, seja Perfeito. mestrado, doutorado, graduação, é bem difícil. E aí eu vi o projeto do Impacta Jovem, eles já faziam vários projetos em relação a congressos internacionais. Só que não tinha nenhuma iniciativa ainda muito voltada a essa parte de graduação. E aí eu vi que eles estavam fazendo seleção e tudo mais, e eu sabendo da dificuldade que eu tive na minha época de achar uma mentoria mais barata, conseguir fundos para pagar uma mentoria, eu falei, eu posso tirar um tempo, né, para fazer uma coisa de maneira gratuita, para as pessoas entenderem mais sobre isso. E aí eu entrei. É incrível isso, eu me identifico 100% com o que você falou. Só depois que a gente sente na pele, né, a dificuldade daquele problema, ou que realmente existe algum problema, como você mesmo falou, o preço das mentorias era muito caro para você, você teve uma dificuldade grande no ensino médio, e isso meio que despertou essa vontade de você ajudar os próximos, as próximas gerações, as pessoas que estão passando por aquilo que você passou. Evitar que elas passem pelas dificuldades que você Sim. passou. Eu acho que Até isso aí porque, vem muito tipo, da nossa iniciativa do Steven também. A gente só criou o Steven porque a gente passou por todos os problemas que o estudante nacional passa e a gente queria fazer com que essas próximas gerações aí não precisassem cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Então eu me identifiquei bastante com o que você falou aí. sim. E eu até, tipo, fiz vestibular brasileiro, eu ganhei uma bolsa no cursinho, e aí eu fazia cursinho para vestibular, fiz um ano inteiro.
E aí depois que eu fui perceber, sabe, que não era isso que eu queria, não era ficar aqui que eu queria, e se eu tivesse tido essa oportunidade de conhecer essas coisas antes, eu não teria ficado muito tempo fazendo coisas que não eram o que eu queria, entende? Não era o que eu tinha vontade de fazer. E eu Perfeito. sinto muito assim, que tem pessoas que, tipo, elas não estão se identificando em fazer vários vestibulares e essas coisas, porque não é isso que elas querem, sabe? Fazer realmente da vida delas. Elas querem fazer outra Exato. coisa e tá tudo certo em querer fazer algo diferente. Querer sair do país, querer se jogar numa experiência que você não tem ideia do que pode acontecer, é totalmente normal. E assim como querer fazer qualquer outra coisa normal, se quiser editar vídeo, tirar fotos, cozinhar, siga o sonho de vocês com responsabilidade, não tem certo e errado, né? Sim, sair da zona de conforto é muito difícil, né? Porque, como eu estudei numa instituição federal, assim, era muitos alunos que são sempre aprovados em vestibulares grandes, sempre aprovados na USP, sempre aprovados em várias coisas. E eu ficava, meu, eu não quero fazer vestibular da USP, eu não vou me candidatar pra fazer USP, eu não quero fazer. E eu nem fiz vestibular e tudo mais. E aí meu pai ficou, meu, por que você não vai fazer vestibular? Porque tu vai entrar e fazer uma graduação fora. A gente passa bastante dificuldades e saber que tem gente que também não tem as condições de bancar Perfeito. uma mentoria e conseguir fazer isso de forma gratuita é bem gratificante. Perfeito. Tem mais alguma pergunta aí que a galera fez, que você, ou que você gostaria de saber sobre o Steven, Então, sobre a iniciativa, ou sobre alguma coisa assim? o pessoal de projetos, eles fizeram algumas perguntas e eles queriam saber sobre dicas, se você tem alguma dica de estudo para fazer nesse cancelamento de aulas, como se preparar para a aplicação agora nesse período que o Covid atingiu e tudo mais, se vai ter alguma mudança no método de aplicação, se você sabe, como você estuda em comando de escolas, como vai, se você sabe como vai ser essa mudança no comando de escolas, da forma dos alunos ingressarem e tudo mais. Olha, em relação às aplicações, as faculdades estão aceitando a aplicação tranquilamente. Eu, inclusive, estou em processo de transferência. Então, assim, eu estou num processo de aplicação para minha futura faculdade nesse momento. Eu troco e-mail com eles, tipo, semanalmente. Hoje eu recebi um e-mail deles falando do meu processo de aplicação e ninguém falou nada, tipo, pô, por conta do corona, por conta disso ou daquilo, vamos estar cancelando as aplicações. Tá tudo acontecendo naturalmente. A gente não sabe se vai ter aula, se novos estudantes vão poder entrar no país, nos Estados Unidos, agora em agosto. A gente não tem informação concreta sobre isso, acho que é só aguardar pronunciamentos aí de algo mais, alguma coisa mais oficial. Mas em relação à preparação assim para a aplicação, a preparação para ir para os Estados Unidos, o estudo para essa para entrar nesse processo, né? Eu acredito que tem que continuar igual, entendeu? É aquela pessoa que está com uma meta definida, que está com um objetivo definido de vir para os Estados Unidos, ou de, sei lá, fazer o Enem, que seja, não precisa ser vir para os Estados Unidos, sair do país. Segue trabalhando naquele objetivo de vocês, entendeu? Porque vai ter muita gente que parou de fazer isso, muita gente parou de trabalhar, muita gente parou de caminhar em direção ao sonho deles, e a diferença vai ser você ter continuado nesse momento, entendeu? Então, assim, quem está buscando se preparar nesse momento de crise, nesse momento de incerteza, vai sair dessa situação quando tudo melhorar de uma forma muito mais preparada. E acredito que a oportunidade pode estar logo ali esperando eles. Então, assim, como a gente não tem certeza disso, se a oportunidade vai estar logo ali, ou se eles vão ter que aguardar mais 6 meses, mais um ano, para poder alcançar aquilo que eles talvez alcançariam em breve, continue se preparando, porque é o melhor que você pode fazer. É isso que eu estaria falando para qualquer um. Travou um pouco. Eu Isabelle, também soube de algumas fala, mudanças pode falar. que teve agora no processo seletivo, e o que eu soube foi que mudou o método de prova de inglês, né, de proficiência, que agora a maioria das faculdades estão usando o Duolingo, teste Duolingo, não estão usando mais o TOEFL, porque vai ter as Learning Decisions agora e não tem como fazer o TOEFL, nem o SAT, nem o ACT e tudo mais. Então eles estão usando o teste Duolingo
e o transcript normal das suas notas da escola. Foram essas mudanças, basicamente, que eu soube. Que tem Sim. algumas faculdades também nos Estados Unidos que elas não estão usando notas nesse período, porque está tendo a IAD, né, tudo mais. Então, eles não estão usando a nota mesmo. E isso pode ser um diferencial, né, pra gente. A gente conseguir se destacar mais com as nossas extracurriculares, porque como não está sendo levado em conta o SAT, como não está sendo levado em conta o TOEFL e o teste do Duolingo ser mais fácil do que o TOEFL, isso é um ponto positivo para a gente, porque aí a gente consegue se destacar mais em meio Torna mais aos acessível para o estudantes brasileiro, que já né? são de lá, em meio aos estudantes que já são de lá, eles já são preparados para isso a vida inteira, então a gente consegue se destacar mais fácil agora, nessa época de quarentena que foi cancelada essas provas. Com certeza. E um ponto interessante também é que o valor, né, da prova do Duolingo, eu não sei, assim, para ser sincero, quantas faculdades estão aderindo ao Duolingo, quantas faculdades já cancelaram 100% a prova do TOEFL, aceitar a prova do TOEFL ou SAT. Mas, assim, eu sei que uma prova do TOEFL para você fazer, ela é cara. É uma prova que você, assim, não é algo que você pode pagar todo dia, entendeu? Você tem que se preparar, fazer um planejamento para poder pagar uma prova dessa. E o Duolingo já é algo que é bem mais em conta. Então, assim, isso também deixa muito mais Sim, é acessível para a muito gente mais do conta. Brasil. Eu quero contar Sim, é muito mais uma em conta. curiosidade aqui sobre o Steven, sobre meu relacionamento com o pessoal do time também. Eu achei interessante para a galera escutar. Pode falar. O, o Steven ele é uma startup, como eu falei, de tecnologia com educação, que tem como foco ajudar os estudantes internacionais durante o processo que eles vão estar na faculdade aqui nos Estados Unidos, durante os 4 anos de faculdade. E uma característica muito forte nossa, uma coisa que é interessante sobre a gente, é que a gente é uma empresa que já trabalha 100% online desde quando a gente nasceu. Então, uma curiosidade muito grande, o outro co-founder, o Samuel, que é o nosso CEO, eu nunca vi ele pessoalmente. Então, assim, a gente já trabalhou mais de um Sério? ano junto, a gente fundou uma startup junto, a gente ajuda, assim, dezenas e dezenas de estudantes o mundo afora e eu nunca vi ele pessoalmente. A gente só se viu através de chamadas de videoconferência, troca de mensagem. E isso, assim, acho que é incrível, assim, tipo, algo desse tipo poder estar acontecendo, né? É o poder da tecnologia e também, assim, o poder da rede social, né? Porque se eu não tivesse a minha rede social, se eu não tivesse me posicionando na minha rede social, ele nunca estaria, Samuel e ninguém do time nunca teria visto que eu estaria fazendo aquele trabalho, a gente nunca se conectaria, nunca teria juntado essas ideias e ter nascido uma empresa como o Steven. Então, assim, eu lembro que antes de eu voltar aqui para o Brasil, eu voltei no dia 21, 22 de março. No dia 25 de março, eu tinha uma passagem para eu ir visitar o Samuel pela primeira vez depois de um ano nos Estados Unidos. Então, assim, a minha volta para o Brasil foi uma loucura. Ainda também pelo fato de eu ia estar vendo o Samuel, tinha comprado passagem já quase um mês de antecedência. Apareceu os negócios do corona do nada. Essa crise, sim, explodiu e eu não tive a oportunidade de ver ele ainda. Então, a gente só adiou aí nesse nosso encontro. Eu acho muito interessante contar essa história aí, porque eu nunca pensei que eu estaria criando uma empresa, uma startup americana com um colombiano, meio brasileiro, meio colombiano, que eu nunca nem vi na vida, entendeu? Então, assim, é uma peculiaridade engraçada aí que eu gosto de comentar com as pessoas. Nossa, é muito legal também, porque eu nunca conheci nenhum membro do Impacta Jovem pessoalmente. A gente faz causa, assim, todo mês, mas nunca pessoalmente ninguém. Tem uma menina, inclusive, que é no Impacta, que ela é da minha cidade, e a gente nunca se viu. Tá A na hora gente de marcar descobriu esse só encontro depois aí, que a né? gente entrou que ela era da minha cidade, mas aí teve o negócio corona e nunca conheci ninguém. Foi recente essa seletiva do Impacta? A seletiva do Impacta foi para esse ano foi recente. Se não me engano, foi em fevereiro. Porque eles já Entendi. tinham pessoal, só que assim, ainda tava faltando gente
para continuar os projetos, né? Porque eles queriam implantar novos projetos. E aí eles abriram para inscrição de novas pessoas. E aí teve todo o processo seletivo de entrevista, provas, enfim. Aí a gente depois adentrou. Vamos conversar e vai que a gente consegue fazer alguma colaboração aí do Steve com o Impacta Jovem, ajudar o público de vocês de alguma forma, falar um pouco mais sobre os Estados Unidos, sobre a vida aqui, sobre a adaptação nos Estados Unidos. A gente está à disposição aí, se vocês quiserem estar buscando algo nesse sentido. Vai ser um prazer para a gente estar conectando com vocês. Assim. Eu abri para perguntas, só que não achei uma pergunta aqui, só as perguntas que tinham mandado antes. Então, acho que é isso. Será que alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que não. Vocês que estão na live aí, as 7 pessoas que estão ao vivo com a gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o Impacto da Jovem Brasil, que a Isabelle está representando, ou sobre o Steven Mento, fiquem à vontade. Se quiser perguntar sobre a vida pessoal aí também da gente, pode ficar à vontade, por mais que não seja o objetivo da ligação. A gente dá um minutinho aí, se não tiver uma pergunta, a gente... Sim. Uma iniciativa, Isabelle, que a gente está para soltar essa iniciativa aí em breve agora, que é um programa que a gente vai soltar de 10 semanas, ajudando os estudantes internacionais a entrarem no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, ajudarem eles a encontrar um trabalho aqui. Porque muitos desses estudantes vêm para os Estados Unidos com início, assim, com aquela vontade de querer ficar no país, de querer ganhar em dólar, de querer arrumar um trabalho aqui, ganhar a experiência, mas, assim, eles às vezes não sabem como fazer isso, como que funciona o processo, quais são as habilidades que eles vão precisar. Então, inclusive para você aí que está vindo para os Estados Unidos aí em breve, fica ligado aí na nossa página que a gente vai estar soltando Eu esse já sigo no programa meu muito perfil interessante. pessoal, eu sigo a página de vocês. Eu vou olhar essas coisas sobre como tá indo agora, porque, né? Vocês têm o site do Impacta? Eu vou deixar o site do Steam aqui, se a galera quiser. O site ainda não foi criado, assim, tá em planejamento de criação, porque a gente ainda não decidiu a plataforma que a gente vai usar para fazer o site. Perfeito. E também pegar os fundos, né? A gente tá fazendo isso agora. Enfim, é um projeto até da menina que ela mora aqui na minha cidade. Mora na sua cidade. Sim, ela. Mas beleza então, Isabelle. Muito obrigado aí pelo convite. Ai, foi muito bom. Aí, voltamos. Travou. Eu estava agradecendo aí, Isabelle. Muito obrigado aí pelo convite. Poder falar um pouco mais do Steven, entender um pouco mais do trabalho do Impacto também. Falar da iniciativa que ainda está acontecendo do Adote Estudante Internacional. É sempre um prazer para a gente estar compartilhando a nossa mensagem e a nossa missão. Sim, obrigada também pela atenção de vocês. O projeto de vocês é muito legal, muito interessante. E realmente ajuda bastante, né? Porque a gente chega bem perdido. Então, é muito interessante, tanto o projeto que vocês estão fazendo em relação a estudantes que chegam, quanto esse agora, que vocês estão fazendo de adotar um estudante, porque tá num período muito conturbado, né, em questão ao Covid. E saber que alguém está conseguindo ajudar esses estudantes é muito bom. É prazeroso para a gente ajudar. Pra gente também. Perfeito, Isabelle. Muito obrigado. Um grande abraço aí, um prazer. Obrigada. E até a próxima, né? Até a próxima. Um abraço. Um abraço.
Fala, galera. Finalizando aqui a nossa live com a Isabelle, do Impacta Jovem Brasil. Eles têm uma iniciativa aí muito irada. Se vocês não conhecem, entra no Instagram deles, ajudando os jovens brasileiros aí, conectando eles com oportunidades do Brasil, fora do Brasil, programas de mentoria gratuito. Então, vamos dar uma moral aí pro trabalho deles. E para quem não conhece o Steven, para quem está aqui pelo Instagram do Impacta Jovem, comece a seguir a gente, mande perguntas, vamos interagir. A gente está sempre. É sempre um prazer para a gente estar respondendo a perguntas de vocês aí. Se vocês quiserem entrar no nosso site, conhecer mais sobre a gente, conhecer mais sobre o time, sobre o trabalho que a gente faz, fiquem à vontade. Beleza? Um grande abraço aí e uma boa noite para todo mundo.